Fala pessoal, tudo certo com vocês? Bora lá iniciar a nossa semana na lida do couro. E aqui, né, agora após a nossa apresentação, a gente vai estar iniciando o corte da correia. Então a gente vai estar tirando uma correia aqui. Esse é um módulo do curso na lida do couro. Então vocês estão recebendo aí para a galera. Eu estou apresentando esse conteúdo gratuito, tá? Então você receberá todas as aulas, o passo a passo que a gente vai estar trabalhando aqui na confecção deste modelo de cinto. E vamos lá então tirar a primeira correia. Aqui, pessoal, o que eu vou estar precisando neste momento? Eu vou estar utilizando então, certo, uma régua, tá? Uma régua de madeira aqui. A preferência que você tiver, a que for mais fácil, né, para você estar conseguindo. Isso você pode improvisar, você pode pedir para alguém produzir para você, mas desde que ela seja alinhada, planada, certo? Por quê? É através dela que a gente realiza o primeiro corte para alinhar ele na borda e tá extraindo as correias com fieira, tá bom? E tá tirando essas correias para cima. O primeiro corte ele é essencial, porque a partir dele a gente alinha risco na borda do cinto, a gente alinha, né, os riscos para estar fazendo as tramas. Então depende tudo da borda desse cinto. Se você tiver um cinto, né, todo ondulado nas bordas, certo? Essa trama de borda, essa trama no meio, certo? Essas costuras vão acompanhar o desenho do primeiro risco. E do mesmo jeito é a fieira. O primeiro corte que você faz, ele tem que estar alinhado. Por quê? Através dele, né, quando tu utiliza um crover, frisador, certo? Ou compasso, ele vai passar paralelo a esta borda para estar fazendo o primeiro risco para costuras ou para as tramas, beleza? Então a gente vai estar utilizando, né, um estilete, certo? Pode ser um estilete ou uma faca de folha fina de bom corte para tu estar tirando, né, a primeira correia, caso você não tenha, né, fieira ainda. Então você pode fazer isso com a utilização de uma régua. Independente, você precisa ter uma régua para tirar correias para cintos, tá? Se você não conseguir a fieira, pois às vezes a régua se torna algo mais prático e fácil de conseguir e mais em conta, certo? Então, a gente vai estar iniciando o procedimento. Aqui eu tenho o couro meio curtume industrial, como mencionado para vocês. Esse couro ele já está úmido, então algumas coisas aqui a gente vai ter que acelerar um pouquinho, né, durante 5 dias aí, 5 encontros. A gente não pode demorar tanto porque é um cinto muito bem trabalhado. Então a gente vê detalhadamente dentro do curso na lida do couro, onde que um módulo eu passo passo a passo de como está cortando as correias em diferentes moldos, certo? Em diferentes tipos de prática, como por exemplo no gancho, né? Espendurando este couro no gancho, diferentes tipos de couro, certo? A sola, o meio curtume caipira, que é um couro mais firme, como você molha ele, umedece ele, colocando dentro de um saco, né? O quanto de tempo isso leva, tá? Já o meio curtume industrial, ele é um meio curtume, né, que ele absorve mais umidade mais rápido do que o caipira, certo? Devido, né, esse processo de curtume, ele recebe alguns tipos, né, ali de tratamentos, onde que ele se torna um couro mais macio do que o caipira. Então isso facilita essa umidade dentro, né, dessa absorção, ok? Existem todos os tipos de couros que a gente está trabalhando, meio curtume, couro solvado, sola, tá bom? O couro cru, o que você querer estar fazendo este tipo de procedimento e etapas que a gente vai fazer ao decorrer dessa semana é o que você vai trabalhar. A escolha é sua, tá? Eu estou apresentando um modelo, mas você pode escolher. Todos os couros são bons devido o quê? A qualidade que ele agrega, certo? Se ele tiver uma boa qualidade, ou seja, você dedicar um bom trabalho nele, ele vai sair com um resultado bom, tá? Ou seja, existe esses possíveis modelos de couro e essas possibilidades para você estar trabalhando aí. A escolha é tua e a gente vai estar iniciando então aqui, aonde que você pode estar colocando esse couro dentro de um saco, né, e deixando ele ali por no mínimo uns 30 minutos, né, ou meia hora ali, borrifa a água nele para ele estar absorvendo a umidade, ok? Então vou estar mostrando para vocês aqui, eu vou estar tirando, porque eu já borrifei a água e deixei ele esse período, certo? Então, para a gente estar trabalhando aqui, eu vou estar abrindo ele. Esse é um couro que ele dá aproximadamente 1 metro, certo?
que é o lado do carnal dele. Ele dá aproximadamente 1,80 m, por aí, certo? Então é a medida que eu utilizo aqui para fazer os cintos, ok? Esse couro eu já adquiro ele próprio para fazer os cintos. Ele está dando aqui 4 milímetros, tá? De espessura, 4 milímetros. Então é a espessura, né, de couro que eu gosto para estar trabalhando aí com cintos, que é de 3 a 4 milímetros. Mais do que isso, ele já se torna um couro muito encorpado. Acontece muito com solas, certo? Solas de búfala. E você vai precisar, talvez, utilizar uma rebaixadeira de mesa para estar rebaixando ele, caso tu queira forrar com uma vaqueta, ok? Se você for forrar com um napa, por exemplo, né, um exemplo de plástico, certo? Que serve como forro também. Eu também utilizo alguns modelos de cinto, principalmente em solas devido a isso, para não estar mexendo na estrutura do couro devido à sola ser mais macia, certo? Eu utilizo a napa. Então, ela não interfere, pois ela é bem fininha, né? A utilização dela é para não estar infiltrando o suor mesmo na sola, porque a sola é um dos couros que mais absorve umidade e fica mole, tá? Então, já aí uma das dicas para vocês aí, por isso que eu utilizo o napa para forrar solas, ok? Mas nada impede você também utilizar vaqueta. Então, pessoal, a gente vai estar iniciando aqui, ele já está bem úmido, tá? A gente vai estar fazendo o corte, tá, da correia após o alinhamento, ok? Então, vamos lá. Primeira etapa agora é estar alinhando ele. Então, ó, então a gente vai pegar aqui, né? Se você colocar a régua, você consegue ver, né, uma breve diferença, pois o couro, quando tu vai guardá-lo, por exemplo, você alinha ele aqui, corta, umedece ele, você passou um dia ou dois, você coloca a régua nele, você vai ver que ele desalinhou. Por quê? Porque como é um couro tratado, né, isso acontece com muitos esses couros mais tratados, certo? Ele absorve essa umidade e essa umidade faz com que ele desalinhe, certo? Isso é normal e é comum dos couros. Sola, por exemplo, acontece ainda mais, devido a ela ser mais macia, meio curtume industrial, tá? Então, quanto mais macio o couro, às vezes quando você colocar a régua, você vai observar isso. Esse daqui não desalinhou tanto, ok? Então a gente vai estar agora aqui tirando, né, mais ou menos aqui, 1 centímetro para estar deixando ele bem alinhado, tá bom? Então aqui eu vou vir com o quê? Aqui eu vou vir agora, certo? Eu gosto de utilizar, eu tenho uma sovela, ela é metal de cobre, tá? Da ponta lisa, ok? Para estar riscando e marcando onde eu vou estar cortando, tá? Então eu passo ela aqui, ó. Então eu vou estar passando ela nessa lateral, certo? Para estar marcando bem o couro ali. E depois estar cortando, tá bom? Essa é uma opção, tira a régua e corta. Segunda opção, eu marquei, né, ou coloquei a régua e vou cortar, certo? Utilizando o quê? O estilete paralelo aqui, ó, a borda do quê? Da minha régua, certo? Então, principalmente para quem está iniciando, tá? Caso não consiga acompanhar a linha em cima da mesa, você pode estar fazendo isso, ó. Ó. Então aqui ele vai cortar paralelo e alinhado à minha régua. Não vai ter risco, né, desse estilete, dessa faca, ela sair, ok? E, né, desalinhar essa lateral do meu couro, ok? Ó, então aqui eu vou passando, né? Aqui eu vou passando. Então eu vim dando várias passadas, pois é um couro mais encorpado. Passei uma, tá? Então, ó. Então aqui ele já começou a separar, tá? Ó. Passa uma, duas, três vezes, o quanto for possível, ok? Não precisa pressa, o que manda é o alinhamento do couro. Ah, não tem uma mesa que tem o comprimento do couro? Faz no chão, tá? Limpa o chão bem limpinho, ok? Coloca o couro no chão e faz esse procedimento, ok? Só vai ter que tomar cuidado com a ponta da faca ou com a ponta do estilete, tá? Eu aconselho não cortar todo assim. Então faz 1, 2 riscos ali e vem levantando o couro, tá bom? Tu pega o couro e vem levantando, caso tu vá fazer no chão, beleza? Então, ó, tirei.
Então, como vocês podem ver, né, desse lado foi o que eu cortei, então dá para observar algumas diferenças, né, devido, mesmo ter tirado as correias ali e acontecido, né, dele ter ficado guardado alguns dias e desalinhado essa borda. Então aqui eu tenho ela, né, ó, alinhada agora, com a minha régua. Próxima etapa, pessoal, ó, deixa eu estar colocando aqui, próxima etapa agora. Não tenho a fieira. O que você faz? Tu vai utilizar, né, a régua, né, marcar o distanciamento e tirar a correia que tu precisa. Ou seja, eu vou estar cortando uma correia aqui, no caso é para um tipo de fivela. Qual fivela é essa? A gente vai estar fazendo um cinto para fivela bonezinho, tá? Que é a fivela número 143, ok? Tanto inox quanto alpaca aí dos modelos. Então ela tem uma passada de 4.7 de largura, 4.6, tá bom? Então eu vou estar cortando esse cinto com uma medida aqui, né, de 4,5, para não passar tão justo ali, né, nas extremidades superior e inferior dessa fivela, ok? Então, ok. Então, caso eu vou tirar na régua, eu vou estar precisando, né, fazer essa medida. Então agora eu vou pegar uma régua para mim estar alinhando, né, aqui os 4,5 cm. Ó, então peguei essa régua, uma régua de alumínio, desde o início da extremidade superior dela, né, ela já marca o primeiro ponto do milímetro, e assim, né, ela segue com as marcações, ok? Eu estou utilizando ela, então vou estar tirando aqui, ó, e marcando, ó, ela encostando na ponta da extremidade da régua, lá, 4 centímetros, certo? E meio, 4 centímetros e meio. Então eu venho aqui, né? Faço uma pequena marcação nessa primeira extremidade, ok? E agora, nessa parte, né, inferior, eu confiro também os 4,5, tá? E marco, ó. Agora confere as duas extremidades, isso para a utilização da régua. Mantém ela firme, tá? E agora tu risca. Agora tu risca. Ó, tá riscando agora. Certo? Ó, risquei. E aí é o mesmo procedimento, como eu mencionei. Ou você pode tirar a régua e cortar em cima da linha, mão firme, punho firme, apoiado na mesa, ou acompanha na régua, que é a melhor opção, tá? Acompanha, ó, acompanha a borda da régua, porque aqui a sua faca, o seu estilete, né, ele vai estar apoiando a lateral, né, dessa régua e não vai ter o risco, ou seja, do teu corte desalinhar, ok? Então, ó, couro macio, tu não vai ter dificuldade para tu tá cortando, tá bom? Passei uma, tá? Aqui eu vou estar separando agora. Ó. Então, depois que eu fiz um corte, caso queira tirar a régua, ó, tu tira, né? E vem cortando, ó, erguendo esse couro. É a segunda opção, como eu mencionei antes, né? Caso tu esteja cortando no chão, por exemplo, né? Isso acontece, eu já fiz muito isso no início, quando não tinha uma mesa, né? Ali, comprida, bem própria para estar cortando esses tipos de couro. Ok? Ó, bem devagar. Algum lugar, né? O estilete não afundou tanto, vai mais devagarzinho. Pra gente ter o corte mais alinhado possível. Ó. E aqui a gente finaliza separando e tirando a primeira correia. Ok? Então aqui, ó, a gente tirou, né? Nossa primeira correia, tá bom? Ó, essa correia aqui, então, a gente vai estar, né, utilizando aí para o trabalho nos cintos, ok? Então, essa daqui foi um exemplo, né, de como tu tirar ela na régua, ok? E agora eu vou estar mostrando para vocês, né, com a utilização da fieira, como você pode estar fazendo isso utilizando uma fieira, tá? Então,
O mais importante a gente já fez, que foi alinhar o couro, ok? Alinhei o couro, a borda dele, tá? Uma correia já tirei com a utilização da régua. Agora eu vou tirar uma utilizando a fieira. Muito bem, pessoal. Estou aqui com uma fieira que eu vou estar utilizando, tá? Eu já regulei ela para 4,5 aqui na regulagem aqui embaixo, tá? Essa é um tipo de fieira que eu apresento também para os alunos, para os membros, alguém que quiser saber mais sobre ferramentas, eu sempre trato isso no particular, ok? Então vamos lá. Então aqui, o que eu vou fazer? O mesmo couro já está alinhado, já tirei uma correia. Aqui tu vai deixar ele da mesa mais ou menos uns 4 dedos ali, tá? Para a fieira correr aqui por baixo, independente do tipo de fieira que tu esteja trabalhando. Então a gente vem aqui, ó, para a gente estar tirando, coloca ali na ponta, alinhadinho, tá? Ela já está alinhada e, ó, posiciona. Então, ó, encaixou, ela já entrou bem macio cortando aqui folha de estilete, tá? Então, sempre quando fizer isso, é bom tu conferir se ficou certinho o alinhamento interno da tua fieira, ó, 4,5. Então, eu confiro aqui, tá, bateu os 4,5, então eu posso continuar, tá? Porque às vezes tu corta a linha, né, depois verificar e às vezes não saiu com a medida realmente que você queria, ok? Então, vamos lá. Tu vai iniciar o corte, tu vai forçar, ó, vou segurar aqui, ó. Tu vai forçar a tua mão de baixo para dentro, tá? Sempre para dentro, segurando bem, tá bom? A fieira para ela cortar dentro dessa medida, certo? Então, ó, tu segura lá, né, e vem puxando. Ó. E aqui para encerrar, então, para tá tirando, mostrando para vocês, tá bom? Ó, cortei mais uma correia, certo? Então aqui eu tenho mais uma de 4,5, tá? Então vocês conseguem observar, tu coloca a correia na mão, tá? E tu corre ela, tá? Corre ela na mão para tu ver, certo? O alinhamento da correia. Então tu confere, né, se ela tá bem alinhada ou não. Então a correia, tu olhou nela, ela tem alguma curva, então quer dizer que tem algo de errado. Ou foi na hora de tu trabalhar com a fieira ou de alinhar com a régua. Beleza, pessoal? Então as correias estão tiradas. Uma delas a gente vai estar utilizando para estar fazendo o nosso cinto. Muito bem, pessoal. Tudo certo? Vamos lá. Então agora aqui nessa etapa, tá? A gente vai precisar da fita ou uma trena, ok? Você pode estar utilizando. Essa daqui é uma fita para estar tirando medidas aí de cintura, certo? Então a gente vai estar, né, medindo nesse cinto aqui uma medida de 115, tá? Centímetros é o comprimento total dele e 93 é a medida da cintura, tá? No caso, esse é um cinto que eu estou fazendo, tá? E dentro dessas medidas, a medida do comprimento total, a gente tem que descontar a dobra da fivela, tá ok? E quanto que eu deixo essa dobra da fivela? Eu gosto de deixar essa dobra da fivela com, né, mais ou menos aqui 9 centímetros, tá bom? Então aqui, ó, no 9 centímetros, tá? Eu vou vir lá no 9, então, ó, marca ali 9 centímetros, aqui eu risco. Então, utilizando o lápis é mais fácil aqui para mim estar sabendo. Então, aqui, tá? Vai ser a primeira dobra, tá ok? Eu não vou apertar muito, ele tem que estar bem úmido para a gente estar apertando mais para não correr o risco de trincar. O industrial, ele é mais macio, às vezes o meio curtume, caipira pode acontecer. Então, ele tem que estar bem úmido, ok? Então, aqui, tá? Eu sei que a partir daqui, eu vou estar, ou seja, medindo o comprimento total. Vou utilizar aqui esse compasso para estar firmando ele para mim, certo? Então, coloco lá. A partir daqui, eu vou fazer um cinto de 1,15 m, tá bom? Então, vou tirar as medidas aqui agora. Ele tem que dar 1,15 m. É o comprimento total. Então, agora eu pego a minha régua, certo? Então, 1,15 m. O comprimento total dele é este. Ele vem até aqui. Beleza? Então, ó, primeira marcação 1,15 m. E a outra marcação é a da cintura, que é 93. Aqui no 93, eu vou vir e vou marcar. E é mais ou menos aqui, ó, com a régua também, tá? Agora eu venho aqui e marco, porque aqui é a cintura, é aonde o indivíduo, tá? Onde essa pessoa vai estar abotoando a fivela.
que é a medida da cintura, essa circunferência de um lado até o outro, tá? Formando essa circunferência da cintura, no 93, beleza? Então tá. Agora, já aproveitando a minha fita em cima deste cinto, certo? Ó, coloco ali certinho, conferindo sempre em cima das medidas, 93, 1,15. Eu deixo o quanto aqui para mim estar começando a tramar, tá? Eu gosto de deixar aqui, né, mais ou menos, certo? Depois dessa dobra, tá? Então aqui a gente tem a dobra do cinto, certo? Então a dobra do cinto vem aqui no 9. Então ela fez a dobra por baixo. Então a partir daqui, principalmente esses cintos mais tramados e detalhados, eu começo a tramar a partir daqui, ó, a partir do 9, tá? Então vou descontar 9 centímetros aqui dessa ponta, que é onde a gente coloca, né, ou fica posicionado o passador e os botões de pressão para segurar a fivela. Então aqui no 9, tá, eu já tiro, onde eu já fiz a minha marcação, e ó, com o lápis eu risco, ok? Então eu já tenho minhas medidas, certo? Então muito bem, pessoal, ó, não vou precisar mais utilizar a fita, tá? Então agora eu vou estar cortando esse cinto, tá bom? Aqui no 1,15, tá bom? Aqui no 1,15, já faço o corte dele, que é o comprimento total, ele só vem até aqui. Aqui é o limite. Então, ó, eu já separo. Então, eu já separo ele aqui, tá? Ponta, né? Eu utilizo essas pontas sempre, dividindo ao meio, geralmente aqui dá para fazer os passadores mais largos, né? Então aqui a gente já tem couro para passador, tá? Esse cinto, pessoal, ele é alinhado de fora a fora à medida da fivela. Dentro do curso eu mostro como fazer um cinto mais largo, por exemplo, um cinto de 5 centímetros e afunilar as pontas. Eu chamo de afunilamento, que é afinar as pontas. Por exemplo, uma fivela com uma passada de 4 centímetros, certo? E você quer fazer um 5 de 5, mais largos nas costas. Então você afunila, né? Utilização do esquadro certinho ali, para a gente estar tendo uma ponta mais fina, onde vai passar a fivela e aonde vai prender a fivela, ok? Próxima etapa agora, pessoal. Então, ó, depois dessa dobra aqui, tá? Depois dessa dobra aqui, agora eu já sei, eu já tenho marcado ali, tá? Onde eu vou estar furando para colocar os pinos, é a dobra da fivela. Aqui eu inicio, tá bom? Aqui vai ser a cintura. Agora aqui, a trama de borda e a trama do meio, que são um cinto tramado na borda no meio. Então, depois da medida da cintura, eu deixo, pessoal, que é o chamado recurso, caso a pessoa afine, emagreça, né, ela queira apertar mais um pouco este cinto, ela tem recurso para furá-lo. Então, como a medida da cintura é 93, eu vou deixar aqui, né, eu sempre deixo nos meus cintos 7 centímetros aqui, tá? Da medida da cintura aqui para trás, que dá para fazer mais umas 2 furações, ok? Então aqui no 7, tá? 7, eu vou marcar aqui, tá bom? Alinhado, ó, essas duas marcações. Aqui vai vir a minha costura de borda, tá? A minha costura de borda. Marcando com lápis, aqui eu posso marcar na lateral, tá? Na extremidade também com compasso. Que eu sei que a minha costura de borda virar até aqui e iniciar, né? Aqui nos 9 centímetros, ó. Então aqui eu já marco também. Isso daqui é a medida das costuras, ok? Costura de borda e depois a costura central. Então elas vão vir dentro dessas duas medidas. Dentro dessas duas medidas, livrando cintura, né, e ponta, a gente vai ter de trama, né, 77 centímetros, tá? 77 centímetros de trama, que será a trama de borda e trama no meio, tá bom? Então essa trama aqui, já passando para vocês terem noção, a trama que a gente vai estar fazendo é uma trama de 9 cabos. Ela, com 9 cabos, ela rende 20 centímetros, ok? Ela rende 20 centímetros. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma base. A gente inicia com um tento ali de mais ou menos 1 metro. 9 tentos de cada um 1 metro, ela vai render mais ou menos 20 centímetros, ok? Então, ó, 20 centímetros, certo? Então, a gente vai utilizar, ó, 20, certo? Ó, 40 centímetros, ok? Dobra para 18, certo? Aqui a gente tem mais 20 com
18, né, vai para 27, certo? E aqui, né, a gente vai ter mais ou menos, certo? 17, ok? Então ali iria mais uns 9, daí dá 36 tentos, certo? Nessa medida aqui, mais ou menos, para a gente estar fazendo, né? E para estar sobrando couro, ok? Para fazer a costura do meio, que é a de 9 cabos, com tentos de 1 metro, ok? Só mostrando para vocês aqui, para ter noção mais ou menos do que eu vou gastar neste cinto, tá? Já a costura de borda, né? Ela é uma costura que ela rende, né? Mais ou menos 6 centímetros a costura de 1 ao 7, tá? Dividindo 77 por 6, a gente vai estar encontrando, tá? A quantidade de tentos mais ou menos que a gente vai estar, ou seja, gastando nas bordas, ok? Eu vou colocar para vocês aí também, tá? Então, pessoal, agora a gente vai estar, ou seja, riscando aonde a gente vai estar fazendo as costuras, ok? Então eu gosto de riscar. Medida que eu utilizo aqui, pessoal, o distanciamento da borda para a linha da costura de borda, tá? Ou seja, da minha borda para a linha, né, para dentro do cinto ali é 4 milímetros. Então as costuras de bordas, conferindo aqui, tá? Ó, 4 milímetros. É o que eu deixo ali, ok? Então aqui, tá? Com o compasso, ó, vou estar posicionando ele lá, certo? Na borda certinho, ok? E vou estar riscando, ó. Vou estar riscando dentro dessa medida, tá? Com a utilização do compasso. Ó. Até a marcação, né, que eu fiz aqui na minha lateral, ó, que é os 77 centímetros. Ok? Beleza? Então, esse daqui é o risco para minha costura de borda. Agora, do outro lado, eu faço do mesmo jeito. Posicionou lá, ó, puxo, tá? Ó, puxando ali, ó, ó. Deixa bem marcadinho, tá? Agora eu venho aqui e finalizei, ok? Algum lugar, né, que fica mais um pouquinho mais fraco, tu volta e passa novamente, tá bom? Para ficar bem visível, para estar marcando com, né, o rosete ou com um grifador, ok? Então, ó, a primeira marcação foi a da costura de borda, ok? Tá marcado. A próxima marcação, pessoal, será a para trama, tá? De 9 cabos. Essa é a que vem no meio. Pessoal, agora a gente vai estar riscando a marcação para a nossa costura, tá? Que é a costura a gente vai estar fazendo no meio. Essa costura no meio, eu faço ela com 1,8 de largura, ok? O nosso cinto, ele está dando 4,5. Então, para mim estar alinhando a riscação aqui, eu vou fazer como? Então, se eu sei que ele dá 4,5, eu tenho que descontar 1,8, ou seja, né, 18 milímetros, que é a largura dela aqui interna. Então, 45 menos 18 vai vir para 27 milímetros, tá? É o que resta de cinto aqui. 27 dividido por 2, porque eu tenho que separar as duas, né, laterais do cinto, certo? 27 dividido por 2 vai dar 13,5. Então, eu tenho que descontar de cada lado do cinto aqui, ó, 13 milímetros, tá? 13 milímetros e meio. Então, tu vai colocar a régua, tá? Vai vir lá, ó, no 13, ok? 13. Faz a primeira marcação ali, certo? Primeira marcação de cada, 13,5. E vem do outro lado, ó, 13,5. Ó, de fora para dentro, procura ali, ó, 13, ó, e meio. Aí marca lá, ok? Agora tu confere lá, ó, 1,8, certo? De uma extremidade dessa a outra. Agora você vem, tá bom? Agora você vem aqui com o compasso, tá? E alinha ele a essa medida, ok? Então, ó, vamos vir aqui, coloca uma ponta do compasso, tá encostada na lateral do cinto e a outra em cima da marcação, certo? Então, ó, em cima da marcação. Aqui em cima, alinhado, tá? Ó, pra gente estar marcando, ok? Se a gente vai estar fazendo dos dois lados, depois, ó, conferindo ali certinho, tá bom? Tem que ser na mesma medida, certo?
Então, ó, ele vai seguir neste padrão. Estou marcando bem de leve aqui para vocês verem, tá? Para a gente seguir com a marcação dos dois lados, ok? Dando, né, um espaçamento aqui, né, de 1,8 de largura, beleza? Então, a gente segue, tá? Riscando ele agora, tá? De fora a fora, acompanhando aqui, então, né? Ou seja, essas medidas, beleza, pessoal? Então, ó, posiciono ali, na primeira marcação minha lá, ó, paralelo à risca da borda, tá bom? E aqui eu venho marcando, ó. Agora eu levo ele marcando, ó. Ó. Até o final, até, né, a linha paralela da costura de borda, certo? Ó, cheguei aqui, eu parei, beleza? Então, ó, uma primeira, né, marcação está feita, ok? De uma lateral. Agora eu vou estar virando aqui para mim estar fazendo do outro lado, ok? Então vem aqui agora, eu vou estar posicionando, certo? Então, ó, posiciono ali na mesma linha, tá? Bem paralelo ali onde eu já marquei e trago, ó, marcando também, ó, 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 ó. E assim eu marco até o final, beleza? Então, ó, todo ele marcado, certo? Então, ó, tá marcado aqui as medidas do cinto, para não esquecer e para não errar, certo? Então, ó, é isso aí, pessoal. Ó, então aqui as linhas para as costuras estão prontas. Agora, pessoal, a próxima etapa que a gente vai estar realizando é estar, né, arredondando a ponta deste cinto, ok? Então aqui a gente já tem as marcações ali. Após isso a gente vai estar fazendo disquine, tá? Mas antes do disquine a gente tem que fazer a ponta do cinto. Então aqui com o compasso, como que eu faço? Utilizar a régua, certo? E aqui eu vou achar o meio, tá bom? Eu sei que o meio deste cinto, a largura dele aqui, ele tá 4,5. A metade de 4,5 vai dar, então, aqui em torno de 22, né? 22 milímetros e meio, tá bom? 22 milímetros e meio. Então aqui, ó, no 22, tu vai olhar na régua 22, ó, e meio. Tá bom? No 22 e meio ali, tu encontra lá esse meio do centro, tá bom? E o teu compasso tu alinha, tá? No caso aqui o meu eu já alinhei, tá? Para adiantar e a linha dos dois lados, ó. Aqui, certo? Dentro dessa medida, vai fazer o seguinte, ó, coloca para dentro, tá? Alinhado, agora tu ergue, ok? Ó, confere as extremidades dos dois lados, ok? Já que ele tá aqui, né, dentro dessa medida central, agora tu marca, arredondando. Esse daqui vai ser um cinto de ponta redonda, tá bom? Ó, as duas marcações, bem marcado, tá? Ó, marcando. Ó, marcou, tá? Para ficar redondinho, para a gente estar fazendo aí, então, agora o corte. Agora, então, com o estilete, tá? Colocando aqui a minha base, tá? De corte. Eu vou estar trabalhando em cima dessa risca, tá bom? Em cima dessa risca, certinho, tá? Com a ponta do estilete, tá? Um pouco inclinada ali, um ângulo mais ou menos de 45 graus, tá? Passando em cima, ó, dessa linha, tá ok? Sem pressa, tá, pessoal? Não precisa pressa para se esforçar a fazer algo bem feito, ok? Não precisa pressa, ó. Venho aqui então, ó. Saiu ele para fora. Volto lá em cima da linha e começo de novo. Ó, começo de novo. Começando de novo ali, ó. Levo, ó. Até o final. Ó, passo duas. Ó, vou para a terceira vez. Olha lá. Terceira vez. Ó. Ó, voltando. Começou a separar já. Ó. Passa uma, duas, três vezes, quantas vezes for necessário. Ok? Então, ó, aqui eu cortei, tá? Então, ó, cortado, certo? Para ficar bem redondinho.
E agora o acabamento final a gente dá com uma lixa, tá? Eu tenho aqui uma lixa, tu pode utilizar, né, um pedacinho de madeirinha, certo? E colar, né, uma mais fina e uma mais grossa, né? Então eu vou estar utilizando aqui, certo? Uma é 180, a outra é 100, tá? Vou estar utilizando a mais grossa primeiro e vou estar fazendo aqui, né, essa curva, tá? Então vou fazendo para mim dar o acabamento e deixar ela o mais redondinha possível, ok? Já os cintos de ponte agudo, certo? Que são aqueles bico fino, bico quadrado, né? Então a gente não tem esse trabalho aqui. Esse daqui, né? Você pode estar deixando de acordo com o que você gostar ou o que você preferir, ok? Então, ó, lixa bem ali, tá? Para deixar o mais redondinho possível, beleza? Porque aqui na curva, para a gente estar passando com o desquinador, é mais complicado, né? Para a gente estar fazendo essa curva aqui. Tu pode fazer com desquinador também, caso não tenha lixa, tá bom? Eu gosto de fazer só essas curvas de chaveiro, cinto, né? Dando um acabamento aqui na lixa, ela arredonda, né? Melhor. Então, ó como vai ficando. Ficando bem redondinho, certo? Pra gente tá finalizando ele aqui. Aí tu vai dando esse acabamento, tá? Até a hora que tu achar que tá bem bom, bem redondinho mesmo. Beleza? Então isso tudo é detalhe, tá bom? Quanto mais capricho tu tiver, mais acabado, né? Melhor o design da sua peça que você está produzindo. Beleza? Então, ó pessoal, como que vai ficando. Bem redondinho, certo? Então agora, né? Aí você vê o quanto isso estiver bom para tu estar finalizando. E agora a gente vai fazer o desquine deste cinto. Beleza? Muito bem, pessoal. Agora a gente vai estar fazendo o desquine, tá? Desse cinto. O que é desquinar? É tirar essas quinas, certo? Que formam ângulos ali de 90 graus à volta, né, das extremidades e laterais desse cinto, ok? Então vou estar utilizando aqui um desquinador, tá? Esse é um desquinador bem simples, eu gosto dele porque ele corta bem e eu utilizo ele só para cintos e para chaveiros, tá? Você poderia estar fazendo na lixa, poderia também, tá? Acredito que isso demoraria um pouco mais e na lixa você não tem, né, um padrão, ou seja, homogêneo de fora a fora. Então isso com o treino você leva com o tempo, claro. Mas aqui, né, no desquinador, ele corta limite, tá? Então ele já é na medida das quinas dos chaveiros e dos cintos que eu utilizo. Então eu utilizo esse, é bem simples, tá? E bem em conta para tu estar adquirindo, ok? Então aqui de fora a fora, de ponta a ponta, a gente vai estar desquinando este cinto, tá? Você pode estar produzindo o seu desquinador, né, através aí de cabos de conchas, né, os principais aí, antigos trançadores produziam isso, celeiros, você consegue ver e encontrar esse tipo aí de desquinador, dessas peças, né, ou desses ferrinhos de guarda-chuva também é possível tu fazer, né, o pessoal faz muito, então dá para adaptar. Então aí, ó, a gente tirou, né, do lado da flor superior, né, ou seja, e ele sai igualadinho, ok? Então aqui agora eu viro, independente se eu vou forrar o cinto, tá? Eu tiro do lado do carnal agora, tá? Esses couros, pessoal, que eu utilizo para fazer cinto, já são couros, tá? Que quando eu vou adquiri-los, eu separo próprio para isso, tá? Só para estar fazendo cintos, ok? Então o óleo, se ele é bem lisinho por baixo, por quê? Como eu trabalho já com ele na medida, eu procuro estar medindo, ou a internet está pedindo essas, né, medidas aí para tu estar fazendo um trabalho e não tá precisando rebaixar esses couros, né, com a rebaixadeira, ok? Então eu já gosto de trabalhar com eles na medida e eles são bem lisinhos por baixo, tá? Bem lisinhos por baixo. Então aqui
a necessidade de estar fazendo nenhum tipo, né, aqui de descarne, né, no carnal deste couro, ok? Então agora eu vou estar fazendo os outros dois lados, ok? Para molar o desquinador, é bom sempre estar utilizando lixa d'água, tá? Ou pedra, né? Eu utilizo uma pedrinha específica, ok? Para estar molando eles. Então, ó, tirei da parte, né, do carnal e agora eu viro dessa parte da flor que é a que falta, ok? Então, ó, estão pegando aqui. Então, ó, levo de fora a fora, eu desquino ele, beleza? Então aqui, todos os 4 cantos do meu cinto desquinado, ok? Então, ó, já tá bem, né, formal, estruturado, o alicerce começa aqui, alinhado, as marcações, né, sei de onde eu saio, para onde eu vou, beleza? Agora, pessoal, a próxima etapa, tá, é a gente tá marcando, então, com o frisador, tá, ou o rosete, aqui em cima dessas linhas, que a gente vai estar fazendo a costura de borda e a trama do meio. Muito bem, pessoal. Agora aqui, né, vou estar fazendo a marcação desse cinto, ok? Com o grifador ou o rosete, tá bom? Então esse daqui é de 2 milímetros. A marcação para costura de borda será de 2 milímetros. E a da trama, tá, de 9 cabos, que é a do meio, também será de 2 milímetros de distanciamento, ok? Aqui na trama de borda, na primeira marcação, tu posiciona ele, tá? Olha sempre onde que tá o primeiro dentinho, qualquer um deles aqui, tá? E posiciona na primeira marcação, tá? Dessa extremidade, ok? Depois que tu posicionou, aí tu vai acompanhar, tá bom? Em cima da linha, ok? Marcando, para depois a gente realizar a furação. Se você não tiver esse grifador, certo? Você pode estar adaptando com garfos, tá? Esses garfos de cozinha, ok? Mantém o distanciamento de um dente dele para o outro de 2 milímetros e vai fazendo a marcação. Vai demorar um pouco mais? Vai, mas é uma das formas, ok? Ou com cinzel também, que é outro tipo de ferramenta possível, ok? Então vamos lá. Agora do outro lado, posicionando, ó, vou estar marcando aqui a costura de borda primeiro, ok? Então, ó, costura de borda agora, onde vai estar realizando. Essa costura de borda vai ser de 1 ao 7, tá? Que eu vou estar fazendo aqui neste cinto. Então, eu vou estar trabalhando nela com esse distanciamento. Posso trabalhar nesse distanciamento com tento de 1,6 até 2 milímetros, tá? Que a trama e a costura ali vai ficar fechada. Eu gosto de estar trabalhando com tento um pouco mais fino, tá? Tento de 1,6, certo? Então, ó, e aqui eu marco. Terminei a marcação da costura de borda. Agora eu vou estar marcando, que é a da trama do meio. Aqui, pessoal, ó, tem que tomar sempre cuidado. É bom você utilizar também uma régua, tá? Porque essa trama aqui é necessário que um furo esteja do lado do outro, tá? Então, para mim marcar essa base aqui, que é a marcação do rosete, ela é o alicerce, vai depender dela. Se eu marcar alinhado, a minha trama vai ficar bem alinhada, tá? Então coloca a régua lá bem alinhadinho de um lado pro outro e encosta, tá bom, o dentinho paralelo a essa régua, ó. Encostei lá, ó, a partir daqui, tá? Eu vou estar marcando. Sigo em cima da linha, beleza? Ó. Depois que tu posicionou ali, é só marcar de fora a fora, tá bom? Que não tem erro. Distanciamento, né, entre os rosetes, esses marcadores são iguais, tá? São iguais. Então, ó, eu gosto de ir sempre para frente e para trás, porque assim ele passa 2 vezes,
tá no mesmo, ou seja, local, então ele marca melhor. Então, ó, até o final lá, beleza? Agora eu venho aqui novamente, alinho o primeiro marcado, ó, primeiro marcado ali, alinhado, tá bom? Ó, coloco o dente, certo? Do meu grifador, rosete, certo? E levo, ó, levo, ó, em cima da linha. Ó, em cima da linha, tá bom? Para mim tá marcando. Caso, né, ele saia ali um pouquinho para a lateral dessa marcação da linha, o importante é tu manter o mais paralelo e alinhado possível. Porque no momento da furação, tu não pode sair da linha, tá? Tu vai posicionar de acordo com o distanciamento, mas a linha é o guia para uma trama alinhada, ok? Ó, cheguei ao final, beleza? Então, ó, mostrando aqui para vocês, certo? Mais de perto, ó. Então tá marcado para mim a costura de borda e a costura do meio. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, próxima etapa é afiar a suvela, tá bom? Então, é afiar a suvela para a gente iniciar com a furação. Aqui, pessoal, agora antes da gente começar, a gente tem que dar uma despontada nessa ponta para a gente estar fazendo a trama depois, tá? Ela dá, então, 1,8 de largura, metade de 1,8 é 9 milímetros. Então, aqui no 9, tá? Eu marco, encontro ali o 9 milímetros, tá? Ó, então, vou encontrar aqui, depois de marcada, tá? 9, marco lá, e a partir daqui, né, dessa extremidade, eu marco, tá? Ó, meio centímetro para frente. Então, aqui, meio centímetro. Então, esse meio centímetro eu ligo de uma extremidade na outra, ó. Ligo nesta, tá? Que é aquela pontinha, tá? Da trama. Ó, e ligo nesta, ok? Então, ó, ligou dos dois lados, certo? Dos dois lados. Para mim, tá fazendo depois a furação e deixando ela funilada. Acompanhando, então, aí, né? Ou seja, essa trama. Beleza? Então, ó, aqui tá marcado. Agora eu faço isso do outro lado, do mesmo jeito. Beleza? Ó, vindo daqui, tá? Tá virando o cinto aqui, tá? Posiciona lá, encontra, tá? O 0,9 ali, contra o 0,9 lá, marca meio centímetro para frente, tá? Dessa marcação. Ó, ele vem aqui e liga, tá? Paralelo ao da costura lá em cima, ó, dos dois lados, tá ok? E ficar aquela ponte aguda. Então, depois a gente só tá fazendo a furação aí. Beleza? Então, ó, muito bem. Então, aqui tá marcado, tá? Agora eu vou iniciar, tá? A furação e vai ser por esta costura que é a trama do meio, tá bem? Então, eu vou estar utilizando a base, colocando a base aqui por baixo para mim estar iniciando, certo? Então, pessoal, para mim estar iniciando aqui agora, como que eu vou estar fazendo, certo? Aqui nesse ponte agudo. Como vai ser uma trama de 9, um furo eu já faço aqui no meio, tá? Aqui é onde eu marquei, tá? Esse 0,9, beleza? Um furo vai ser aqui no meio, vou furar toda a trama do meio primeiro, a da borda vai ficar depois que a gente forrar. Aí aqui eu vou furar, né? No caso, 4 para um lado, então, ó, 1, 2, tá? 3, 4, mantendo esse distanciamento, ok? Se tu quiser marcar também com rosete, pode, mas tem que ter o total da quantidade de tentas, porque é 9. Então, eu marco 4 de um lado, tá? E 5 do outro, contando com esse de meio. Ó, 1, tá? 2, ó, 3, 4, tá? E o último aqui vai ser 5, beleza? Onde que vai estar iniciando, ó, a minha costura, tá bom? Então, eu vou estar finalizando ela depois com 4 tentos para um lado e 5 por outro,
Por isso que é uma trama, né, dando um total aí de 9 tentos. Aqui eu vou estar furando sempre na horizontal. Na horizontal. Eu vou seguir em cima da minha marcação agora, furando na horizontal, ó, em cima da marcação do rosete. Beleza, pessoal? Então aqui é afiando a suvela, lubrificando ela, tá? E dando continuidade nos trabalhos. Beleza? Então, ó, segue na horizontal, fura um furo da direita, fura um furo da esquerda, em cima da linha para ficar alinhado. Beleza? E assim a gente dá continuidade na furação, tá? Até a extremidade próxima. Ó. E assim a gente vai dando sequência no trabalho. Beleza? Então, ó, todos na horizontal. Beleza? Agora eu vou estar furando todo e uma extremidade na outra. E aqui, pessoal, agora, ó, eu vou estar finalizando a furação, da onde vai ser a minha trama, ó. Finalizei aqui na parte linear, certo? Então, ó, trazendo aqui. Agora aqui eu continuo, ó, faço o furo lá na ponta e aqui eu faço 4, ó. 1, 2, 3, 4, para finalizar depois a trama. E desse lado aqui também, ó. 1, tá? 2, 3, 4, que contando com esse daqui completa os 5. Então, 5 tentos para um lado e 4 para o outro para completar a trama aí de 9 cabos. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente finaliza essa etapa e a gente vai estar dando sequência na próxima aula, tá bom? Onde a gente vai estar introduzindo aí o enchimento e começando a nossa costura de 9. Muito bem, pessoal. Então, assim, finalizamos essa primeira etapa. A próxima aula a gente vai estar dando sequência, então, para iniciar as tramas. Não esqueça de comentar lá na publicação oficial para você concorrer, né, aos nossos sorteios aí dessa semana. Beleza? Um abraço a todos vocês e até amanhã. E deixem a sua correia no jeito para a gente iniciar as costuras.